Olá, meus amores, muito bom dia! Vamos lá para as nossas atividades de hoje, quinta-feira, 6 de maio de 2021. Hoje, sabe o que é que nós temos? Nós temos hoje as disciplinas de História e Geografia para estudar, ok? Tia Vanessa vai pedir para vocês darem uma pausa aí no vídeo e corre lá e pega o seu livro de História, pega o seu livro de Geografia e vamos lá começar os nossos estudos de hoje, tá bom? Tia Vanessa até já conversou com vocês em sala que nós somos um ser histórico. Nós fazemos parte de uma história que surgiu há muito tempo atrás. Lá no livro de História a gente vem vendo como surgiram os primeiros povos, os primeiros grupos humanos, quais eram seus hábitos, quais eram seus costumes. E a gente começou a nossa história lá com aqueles primeiros povos. Mas nós não somos somente um ser histórico. Nós somos um ser histórico inseridos em um espaço geográfico. Nós temos história, nós fazemos história, mas nós fazemos história em um lugar, em algum lugar físico, em algum lugar geográfico, né? A gente agora está em Parelhas, cada um está em suas casas, então é um espaço geográfico. E nesse espaço geográfico nós fazemos história. Nós estudamos também em sala de aula que a história ela vem passando por transformações ao longo do tempo. O tempo vai passando. Lembra que a gente estudou que existem os acontecimentos de curta, de média e de longa duração. Então tudo vai se transformando ao longo do tempo. Na nossa vida, os nossos costumes, os objetos que a gente usa, o lugar onde a gente está inserido, o espaço geográfico vai passando por transformações, tudo vai mudando, tudo vai se transformando ao longo do tempo. E aí, a gente vai começar com geografia. Observem aí o que é que a gente vai estudar em geografia nessa unidade 1. Aí no sumário das páginas 6 e 7, nós temos toda a programação para o ano inteiro. E aí a gente vai começar com a nossa unidade 1, a gente vai estudar o território brasileiro. Imagina aí que legal a gente conhecer ainda mais sobre o nosso país. Que tal, hein? Tia Vanessa ama estudar isso, amo. Então, para a gente começar, antes da gente ir lá para o livro didático de vocês, antes da gente começar de verdade com nossas atividades, observem aí que a gente vai estudar o nosso território brasileiro. O nosso território brasileiro ele não foi sempre a mesma coisa, não. Ele não foi sempre esse país dividido em regiões, de cada região com seus estados, com todas essas cidades, não, né? A gente viu lá em História que tudo vai mudando, vai se transformando. E aí o nosso Brasil, claro, ele não era assim como ele é hoje. Ele sofreu muitas mudanças, muitas modificações, muitas alterações. Ele foi evoluindo ao longo do tempo. Claro que algumas coisas não foi uma evolução tão interessante assim, né? Mas ele foi mudando, foi se transformando. Então, tia Vanessa vai começar a nossa aula de hoje com uma musiquinha super legal. Brasil, meu Brasil brasileiro. Olha que legal. E observem através dessa musiquinha e através dessa animação todas as transformações que o Brasil passou ao longo do tempo. Tudo isso que vocês vão ver aí nesse vídeo, tia Vanessa já adianta que a gente vai estudar sim, tá? Toda essa história do Brasil colônia, dos primeiros povos, dos imigrantes, de como se deu a produção do café, a exploração do ouro. Tudo isso a gente vai estudar durante todo esse ano. Durante o ano que vem também a gente vai dar continuidade a todo esse assunto. Mas vejam aí o que é que a gente vai estudar em História, em Geografia, nesses próximos anos. Vejam aí, tia Vanessa já volta. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, nos tempos de colônia, sem estrutura, mas com bela natureza, vivia a exploração de seus recursos. Havia vilas
e cidades, concentradas no Nordeste, beirando o litoral, e escravos, garantindo a produção da cana pra tudo quanto é lado. Apenas poucos portos, São Vicente e Paraty, Recife, Olinda, a capital São Salvador. E aí? Aí surgiu o ouro e as populações seguiram pro interior. Estradas pro Ouro Preto, Diamantino, Mariana, Pirenópolis, Cuiabá, Goiás. Aliás, a minutia em serra e a falta de minério trouxe crise pra colônia, e quem salvou? A agricultura e a pecuária, um novo impulso agrícola, vê se não é. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro. 1808, a corte portuguesa se mudou pra nova capital, Rio. E o Brasil foi promovido a vice-reino. Reinaram melhorias de portos, academias, teve a imprensa régia e o Banco do Brasil. As lavouras de café transformaram a geografia, surgiram ferrovias, vieram imigrantes, tudo pra aumentar a produção, crescimento no Sudeste, a industrialização. Vixe, era café pra todo lado, café pra todo mundo, mas o mundo tava em crise. A Grande Depressão, a Quinta-feira Negra, aí sobrou café, faltou programação. Década de 30 já não tem café com leite, é Getúlio Vargas e o governo provisório, marchando pro oeste com poder centralizado. É o Estado Novo provendo ocupação. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro. Somamos a modernização, o êxodo rural e empresas estrangeiras se instalando no país. Juntamos a um governo e uma meta de progresso, 50 anos em 5 de governo, e o desfecho: o crescimento do país. A capital saiu do litoral pro Distrito Federal, Planalto Central, Brasília, plano piloto, Asa Norte, toda planejada pra ser sede do país. Viveu a ditadura e o crescimento industrial. No país urbanizado, a população urbana é maior do que a rural. E o povo brasileiro, pelo censo nacional, viu o fato acontecer nos anos 70. uma explosão urbana. Cidades que não param de crescer. Aumenta cada dia o crescimento vertical. Junto da poluição, junto da população que se empilha. E empilha toneladas de lixo. Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil, meu Brasil brasileiro. Olha que interessante, pessoal. O nosso território brasileiro ele passou por transformações ao longo do tempo. E é isso que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Abram aí o livro didático de vocês nas páginas 8 e 9. E vejam aí esse menininho pensando, que imagem é essa? O que é isso aí nessa imagem 1? E o que é isso nessa imagem 2, pessoal? Vocês conseguem compreender? Vocês conseguem entender? O que é que está mostrando aí na imagem 1? Veja aí no livro didático de vocês. O que é que tem aí nessa imagem 2? Vocês conseguem compreender o que é isso aí? Né? Então, lá nas questões ali 1, 2 e 3, se a gente tivesse em sala de aula, a gente estaria conversando. Mas vamos conversar por aqui, né? Observem aí. No quesito 1, pergunta. O livro de geografia do menino mostra imagens que representam 2 locais. Quais são esses locais? Aí a gente vai ver que na imagem 1, não mostra somente o território brasileiro, não. Observem aí que tem mais coisas. Essa imagem aí vem mostrando o território brasileiro dentro da América do Sul. O Brasil, ele é um dos países da América. E a América, ela é dividida em 3 partes. Tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O nosso país, Brasil, ele está na América do Sul. Aí observe aí nesse mapa da imagem 1, que o nosso Brasil ele está aí, ó, inserido na América do Sul, banhado por esse oceano aí. Observe essa parte azul, são os oceanos, tá? Aí na imagem 2, a gente percebe que aí sim está somente o território brasileiro. E esse território brasileiro está dividido, ó. Observe que ele está dividido em regiões e está dividido, as regiões também estão divididas em estados. Na imagem no quesito 2, pergunta assim:
Na imagem 1, o que as linhas brancas representam? E na imagem 2, aí na imagem 1, as linhas brancas a gente pode perceber que representam o quê? Representa as fronteiras de cada país. Tem o Brasil e tem os outros países da América do Sul. E essas linhas brancas mostram as fronteiras, as divisões de um país para outro. Já na imagem 2, as linhas brancas dividem os estados brasileiros. Observem aí que cada linha branca dessa é uma divisão dos estados brasileiros. São as fronteiras dos estados brasileiros. No quesito 3, pergunta assim. Na imagem 2, o que as linhas vermelhas representam? Aí observem aí na imagem 2 que essas linhas vermelhas, inclusive essas linhas vermelhas têm também a divisão por cores. E aí mostra o nosso Brasil dividido nas 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. São as 5 regiões brasileiras. Observem aí no mapa, prestem bastante atenção. Observem também, pessoal, essa imagem que está lá na parede desse menininho aí. Observe que lá, ó, está mostrando a América do Sul no planeta Terra. Preste atenção aí onde está a América do Sul no planeta Terra, mostrado lá na parede do menininho. Esse menino é mesmo estudioso, né? Observe também nessa imagem que ele tem um atlas. O que é um atlas? É um livro que mostra muitos mapas, mostra toda uma leitura cartográfica, e esse menino ele é bem estudioso, não é mesmo? Vamos lá então dar início ao capítulo 1, que diz assim, ó: localizando o território brasileiro. Então vocês vão fazer a leitura de todo esse textinho aí, ó. Brasil na América. Vocês vão observar que o nosso país ele é situado na América, que é um dos 6 continentes do nosso planeta Terra, que tem outros 5 continentes: a África, a Ásia, a Europa, a Oceania, a Antártida. Que os continentes e as ilhas correspondem às terras emersas, ou seja, as terras que aparecem, né? As terras que não são cobertas por água. As terras emersas representam 1/3, ou seja, uma parte de 3 partes do nosso planeta Terra. O restante, as outras 2 partes, está imersa, está coberta por água, que são os oceanos, os mares, os lagos e os rios. Vocês vão fazer a leitura disso aí, estudar direitinho. Vocês vão observar esse mapa que tem aí abaixo. Observe os continentes e observe os oceanos. Veja direitinho o nome de cada continente. Veja direitinho o nome de cada oceano. Preste atenção. E aí vocês vão responder lá no caderno o quesito 1 e o quesito 2. Quais oceanos banham o continente americano? A gente vai focar no continente americano, que é onde está o nosso país, né? Que é todo esse continente aí que está em vermelho. E no quesito 2, algum desses oceanos banha o Brasil? Se sim, qual? Então vocês vão perceber aí que o Oceano Atlântico é o oceano que banha o nosso país, Brasil. Aí vocês vão no quesito 3 da página 11, vocês vão continuar a observação do mapa da página anterior. Vai observar qual é o título do mapa, vai observar o que é que o mapa mostra. Você vai pensar, em sua opinião, o título do mapa é coerente com as informações que ela apresenta? Claro, né? O título do mapa tem que dizer o que o mapa mostra. Vocês vão fazer a leitura de tudo isso aí, pessoal, para que vocês possam compreender bem direitinho o que é que vem em um mapa. O mapa não só é os estados, os países, os continentes, não. Tem muita coisa que faz parte de um mapa. Tem a legenda, localize lá a legenda. O que é a legenda? Leia aí. Tem a orientação, tem a escala e tem a fonte. Então, vocês vão fazer a leitura de tudo isso aí, observar lá no mapa o que é a legenda, o que é a orientação, o que é a escala e o que é a fonte. E no quesito 4, vocês vão continuar respondendo no caderno. Vão continuar observando novamente o mapa da página anterior e vai responder de que modo a legenda auxilia na leitura do mapa. Se esse mapa não tivesse legenda, me diga se a gente conseguiria identificar cada um dos continentes. Só se a gente fosse muito esperto, mas a legenda ela nos ajuda a isso, a compreender direitinho o que é que faz parte de cada... a reconhecer direitinho cada continente do nosso planeta.
Na letra C, com base em informações de qual documento esse mapa foi elaborado. Então, a gente vai lá na fonte. A fonte desse mapa, o IBGE. Então, é baseado no IBGE, né? Nessa fonte IBGE que esse mapa ele foi criado. Aí foi elaborado. Na letra D, qual é a direção do mapa? Observe que a direção do mapa é sempre a direção norte. E aí está mostrando lá na orientação. Indica a direção do mapa. Geralmente ela sempre indica para o lado norte. Ok? Que são os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. É sempre apontado para o norte. Então, em geografia vocês estudarão isso, tá ok, meus amores? Vocês vão iniciar aí o nosso capítulo 1, a nossa unidade 1. Estudaremos hoje das páginas 8 às páginas 11. E agora vamos lá para História. Em História, a gente já começou a nossa unidade 1, a gente já estudou sobre os primeiros grupos humanos, já estudamos um pouquinho sobre o estudo da história, já vimos um pouquinho que os acontecimentos eles passam por mudanças e permanências, e aí essas mudanças são em ritmos diferentes, pode ser em curta, em média ou em longa duração. A gente já estudou isso na aula passada. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as fontes históricas. Vocês vão fazer as leituras das páginas 12 e 13 do livro de História. Vejam aí o que são fontes históricas, releia esse textinho novamente. Fontes escritas, fontes visuais, fontes orais. No quesito 3, que é uma continuação da atividade, né? A gente já começou lá na sala de aula, a gente vai só continuar. No quesito 3, vocês vão explicar o que são fontes históricas e por que elas são importantes para o historiador. E vocês vão encontrar aí nesse diagrama, abaixo, 6 fontes históricas, ok, meus amores? A gente em História vai estudar somente as páginas 12 e 13 do nosso livro didático. E aí, essa é a nossa atividade de hoje. Vamos ler, estudar, pesquisem ainda mais. Tia Vanusa está dando um direcionamento. Tia Vanusa não pode se alongar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas aí vocês pesquisem mais, estudem mais, busquem outras fontes sobre o nosso território brasileiro em geografia, sobre as fontes históricas na disciplina de História. Ok, meus amores? Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo, um abraço, feliz dia. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amores.